O tema da mensagem é esse aí, o milagre da cruz. Eu te convido a abrir a Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, ou acompanhar a projeção em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, versículos 25 a 30. João 19, de 25 a 30. A palavra do Senhor diz: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo, a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te louvamos, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela toca as nossas almas, o nosso espírito, de uma maneira que não conseguimos entender, mas sabemos que o Senhor se faz presente em nós. Nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo fale mais uma vez aos nossos corações essa manhã. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, há um tempo atrás eu tentei mudar um pouco os meus hábitos. Isso foi antes da pandemia. Eu nunca fui um adolescente, uma criança ávido pela leitura. Apesar de que meu pai, pastor, tinha uma vasta biblioteca em casa, mas aquilo não me chamava para ler. E eu, então, passei a minha infância e minha adolescência sem ser esse leitor. Mas depois que eu casei, depois que eu tive meus filhos, eu pensei, bom, se eu começar a ler, eu vou melhorar como pessoa, mas também vou tentar incentivar os meus filhos a praticar esse hábito e essa prática tão importante. Então eu decidi comprar livros, mas eu não sei se acontece com você, mas aconteceu comigo. Eu fui comprar aqueles livros que as pessoas mais recomendam, né? Os famosos best-sellers. Então eu comprei um chamado O Milagre da Manhã. Não sei quantos já leram aqui esse livro, mas eu comprei esse livro. E esse livro dizia o seguinte: quanto mais práticas ao você acordar cedo, e aí a sugestão do livro era acordar antes das 6 da manhã, às 5 horas, e você faria alguns desses hábitos e você teria uma vida melhor. Por exemplo, meditar, agradecer, falar palavras de afirmações, ler, se exercitar. Você ia transformar e acontecer um milagre na sua vida através disso. E foi tão interessante que muitas vezes eu acordava mais cedo em casa, ficava lá na sala, ainda escuro, 5 da manhã, e começava lá a fechar os meus olhos, meditando. A Ana Leila passava pela sala e falava: menino, o que é isso? O que você está fazendo aí? Eu disse: não, eu estou meditando aqui para a transformação do milagre da manhã. O que é que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Na verdade, a cruz para nós, ela traz um milagre. Na verdade, ela traz vários milagres. Mas milagres esses que não acontecem porque nós fazemos algum ritual ou alguns ritos para que esse milagre aconteça. O milagre ele acontece porque assim Deus previu desde antes da fundação do mundo que um dia Jesus Cristo ele iria se entregar pela minha vida, pela sua vida, pelo mundo todo. E esse milagre, ele acontece por conta desse sacrifício, dessa entrega de Jesus Cristo na cruz. E você, como eu, já deve ter ouvido vários sermões a respeito da cruz. Mas esse texto em especial, ele me chama a atenção, porque ele começa iniciando das pessoas que ali estavam perto da cruz. Nós sempre olhamos para a cruz pela figura principal, obviamente, Jesus Cristo. Mas o texto vai trazer para nós as pessoas próximas à cruz.
E através dessas pessoas próximas à cruz, e o que elas viram diante da cruz, é que nós vamos refletir acerca de qual milagre é esse que a cruz ele faz na vida daqueles e daquelas que seguem o Senhor Jesus Cristo até o fim. Ali estava Jesus, crucificado. Jesus já tinha passado por todas as calúnias possíveis, já apanhou, já foi castigado, cuspiram na face de Jesus. Jesus agora estava lá, preso, com os pregos nas mãos, pregos nos pés, diante daquela cruz, e as pessoas acompanhando toda aquela cena e vendo o que Jesus faria, o que ele falaria diante daquela situação. E eu já falei isso aqui uma vez, uma pregação, que o Espírito Santo ele faz nas nossas vidas, é que o Espírito Santo ele transforma a forma como nós enxergamos o mundo. Talvez a parábola que mais fale sobre isso é a parábola do bom samaritano. Você deve conhecer a parábola que traz 3 personagens que passam e veem alguém que estava à beira da morte. E os 3 personagens olham aquele homem, mas apenas um consegue enxergar ele como o seu próximo. O samaritano, chamado como bom samaritano. O que Lucas quer dizer no seu evangelho é que o Espírito Santo transforma o nosso olhar quando caminhamos ao lado de Jesus. E a cruz faz esse mesmo milagre na minha vida e na sua vida. Ela transforma a forma como nós enxergamos a realidade ao nosso redor. Por isso a primeira coisa que eu queria falar com os irmãos é que perto da cruz, o milagre que acontece da transformação do nosso olhar é que perto da cruz nós enxergamos os crucificados. Estava lá João, como a tradição designa o apóstolo amado, o discípulo amado, João, sua mãe, a irmã de sua mãe e Maria. Afinal, tem alguns comentaristas que ficam tentando dizer se são 3 mulheres ou 4 mulheres, mas para nós não é o caso. João estava acompanhado de outras mulheres, da mãe de Jesus, da irmã da mãe de Jesus, acompanhando aquela situação, e eles lá perto da cruz conseguem enxergar o próprio Jesus, aquele que foi crucificado sem merecer, aquele que nunca cometeu mal algum, pelo contrário, aquele que estendeu a mão para quem precisava, aquele que operou milagres transformando situações de vida nas pessoas, curando cegos, paralíticos, pessoas com a mão ressequida, expulsando demônios. Estava lá Jesus crucificado. Jesus ali, além de trazer para nós a figura, a imagem do Salvador, Jesus está mostrando a situação cruel do mundo, desse sistema que o mundo opera, de conseguir fazer com alguém que não merece sofrer. Alguém que é justo, alguém que busca o bem daqueles a quem ama, sofrer. Jesus está mostrando que diante desse mundo que nós vivemos, diante do sistema que nós vivemos, as injustiças da vida, elas vão acontecer. As injustiças com pessoas que não merecem, elas vão acontecer. E nós podemos enxergar isso na nossa sociedade, de pessoas que sofrem na alma, sofrem no corpo, sofrem as opressões que o mundo traz, sofrem diversas situações terríveis, que a gente olha assim e não entendemos o porquê e nem o para quê, mas são situações como essas que acontecem. E na verdade, a nossa fé cristã nunca nos furtou dessa realidade. O próprio Jesus na cruz mostra isso. Eu, o justo, o perfeito, estou sofrendo as dores, estou levando sobre mim, como diz o profeta Isaías, carregando sobre mim os pecados, as pisaduras que eu carrego, que não são minhas, mas são suas, mas eu, o justo, estou passando por isso. Porque o mundo, ele roda, ele gira nesse
nessa rotação maligna, por conta do pecado. Jesus está dizendo isso, mostrando para mim e para você que no mundo nós vamos passar por situações difíceis, que no mundo nós vamos encontrar crucificados, que eu ou você, a gente vai passar por situação assim. Ele mesmo falou, no mundo vocês terão aflições, mas vocês precisam ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem um teólogo chamado Tomáš Halík, ele é um padre da República Tcheca, e ele escreveu um livro acerca da experiência que Tomé teve com Jesus. Tomé, um dos 12, é aquele que na tradição católica é conhecido como o santo dos indecisos, ou dos incrédulos. E Tomé, ele traz aquela cena, o Evangelho de João traz a cena de Tomé, que quando ele sabe, pelos outros discípulos, que Jesus ressuscitou, Tomé fala, não, eu não acredito que Jesus ressuscitou. Eu só acreditarei se eu tocar nas suas mãos e eu tocar no seu lado. Só assim, então, eu conseguirei acreditar que Jesus ressuscitou. E aí Jesus aparece mais uma vez aos discípulos. Jesus olha para Tomé e fala, Tomé, está aqui a minha mão, aqui o meu lado. E Tomé, a primeira vez no Evangelho que um discípulo reconhece Jesus como Deus. Ele fala, Senhor meu e Deus meu. E ele fica pensando a respeito disso, por que que Tomé falou isso? E ele começou a pensar, e então, através dessa inquietação no seu coração, o Tomáš Halík, ele vai trazer e vai dizer o seguinte, ele fala até no livro dele que o meu Deus é um Deus ferido. O meu Deus, após a sua ressurreição, ele não negou e não escondeu o sofrimento que ele passou no mundo. Talvez seja por isso que Isaías vai falar também que ele se compadece da nossa dor, porque ele sofreu aquilo que nós sofremos. E quando Tomé ele fala sobre isso, sobre tocar as pisaduras de Jesus, o Tomáš Halík ele vai dizer o seguinte, nós encontramos Jesus nas dores do mundo. Nós encontramos Jesus nas feridas do mundo. Nós encontramos Jesus naqueles que estão sofrendo. Ele conta uma experiência que ele já visitou várias cidades que tiveram catástrofes do mundo. Auschwitz, com o Holocausto, Hiroshima, depois de ser destruída pela bomba atômica, mas ele disse que nada tocou tão profundamente a alma dele quanto uma visita que ele fez em um orfanato na Índia, em uma cidade chamada Madras. Ele foi naquele orfanato e viu pequenas crianças desnutridas, doentes, moribundas, em cima de uma cama, sem família. E ele falou que a sensação que ele tinha era de querer sair correndo, porque aquele local era incômodo para ele. Eu não sei se você já passou por isso. Quando você conversa com alguém que está passando por uma situação de muita dor, a gente não consegue nem saber o que vai falar. Por exemplo, na minha vida, eu nunca passei em uma situação de extrema dor. Nunca passei por uma situação dessa. Graças a Deus não estou passando por nenhuma situação de doença, de tratamento. Quando você vai conversar com alguém assim, parece que aquela conversa traz ao seu coração, Senhor, eu não mereço viver dessa forma que eu estou vivendo, porque tem irmãos e irmãs que estão passando por uma situação muito pior que a minha. Tem irmãos e irmãs que estão passando uma situação de extrema miséria e eu estou aqui saudável, eu estou aqui com família, e aquilo traz um incômodo na nossa alma por ter a vida que nós temos. Mas aí é o que o Tomás ele vai dizer o seguinte, eu não tenho o direito de confessar a Deus se eu não levar a sério a dor do meu próximo. Uma fé que pretende fechar os olhos diante do sofrimento humano, nada mais é do que uma ilusão. A gente não consegue explicar o porquê que acontece essas coisas. Qual é a situação da dor, do sofrimento? Qual é o propósito disso? Não sabemos. Só saberemos lá no céu. De chegar lá e perguntar para Deus, Deus, naquele dia lá, aquele sofrimento foi para quem mesmo?
Ele vai dizer: meu filho, foi para isso, foi para aquilo. Deus, obrigado por cuidar de mim. Obrigado pela tua misericórdia que me acompanhou durante esses dias. Mas aqui nós não conseguimos dizer. Mas o que Jesus está mostrando para mim e para você é que, sim, o mundo é dessa forma. E existe pessoas sofrendo. E vocês, perto da cruz, vocês vão enxergar isso. Vocês vão enxergar os crucificados. Mas você me encontra lá com os crucificados, porque eu mesmo fui crucificado. E talvez o Evangelho de Mateus aqui nos traz essa ideia mais concreta. Lá no capítulo 25, no verso 40, o evangelista vai dizer: o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Quando o rei fala: eu tive sede e vocês me deram de beber, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu estava nu, vocês me vestiram, estava preso, vocês me visitaram. Quando a gente faz isso com alguém, tocando as feridas de quem precisa, enxergando os crucificados, lá nós encontramos Jesus, nós encontramos Deus. Mas a segunda coisa que acontece em nós é que perto da cruz nós enxergamos o perdão. Perto da cruz, ali o discípulo e as mulheres que acompanhavam, que acompanhou na verdade toda a via crucis, que acompanhou todo o caminho de Jesus até a crucificação, os insultos, as dores, lá Jesus crucificado, lá Jesus perto da morte, ouvindo as pessoas que passavam por lá, dizendo: se és o Filho de Deus, desce daí. Se és realmente o Filho de Deus, manda anjos tirar você daí. Salvou todo mundo, mas não consegue salvar a si mesmo. Quando estava apanhando, as pessoas cobriam os olhos de Jesus, batiam nele e falavam assim: profetiza agora, Jesus, quem foi que te bateu? Passando por todo tipo de humilhação. E lá na cruz, eles ouvem de Jesus a frase: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perto da cruz, diante da cruz, nós enxergamos o perdão. Nós enxergamos também o perdão de Jesus dos ladrões, do ladrão que estava ao seu lado. Um ladrão zombando de Jesus e falando: esse daí está preso, esse daí está crucificado, mas dizia que era o Filho de Deus. E o outro fala: não, eu e você, nós estamos aqui porque nós merecemos estar. Mas esse não fez mal a ninguém. Senhor, lembra-se de mim quando você entrar no teu reino, quando vier o teu reino. E Jesus olha e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, perdoando até o fim. Nos seus últimos minutos de vida, Jesus perdoa. E aquelas pessoas lá, as mulheres, o discípulo amado, enxergando tudo isso, enxergando talvez até com uma certa admiração e espanto, como é que Deus ele pode perdoar alguém que tanto fez mal para ele? Como é que Jesus ele pode olhar para alguém que está ao seu lado, morrendo porque, de acordo com o sistema, ele deveria realmente pagar com a própria vida, e essa pessoa está sendo perdoada por Jesus, Jesus que não deveria estar ali, porque perto da cruz nós enxergamos o perdão e precisamos colocar esse perdão em prática. E isso não é fácil. Não vou dizer para você que perdoar alguém que fez mal, alguém que deixou marcas indeléveis em nossas vidas, não é fácil. Mas perto da cruz, nós somos convidados, vocacionados a perdoar. E diante da cruz, o ciclo de violência é quebrado. Não existe mais violência diante da cruz. Jesus ele poderia ali retribuir o mal com o mal. Mas ali, ele além de amar os seus até o fim, como diz o evangelista, tendo amado os seus, os amou até o fim. Jesus ali, ele coloca em prática aquilo que ele mesmo disse: não pague o mal com o mal. Se alguém te ferir uma face,
dê a outra. Se alguém te faz caminhar uma, vai 2 milhas com ele. Jesus estava ali, quebrando todo ciclo de violência. E ele nos chama para fazer a mesma coisa. A mesma coisa. E nós devemos exercer isso, esse perdão, porque a própria palavra de Deus fala que o amor de Deus, isso está lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 8. O amor de Deus, ele foi demonstrado por nós quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Quando éramos inimigos de Deus. Ele olha para nós, Cristo, e fala: está perdoado, está perdoada, eu te amo, faça o mesmo. Perto da minha cruz, você precisa enxergar e exercer o perdão. Mas perto da cruz, nós também enxergamos o acolhimento. Perto da cruz de Jesus, aquelas mulheres e o discípulo olharam Jesus com o coração dilacerado, porque aquilo que eles passaram com Jesus, os milagres que viram Jesus fazer, os sonhos que foram construídos, a esperança que foi construída, estava ali, diante dos olhos deles, se quebrando, acabando. E lá, Jesus, conhecendo o coração deles, conhecendo a dor que transpassava o coração de Maria, sua mãe, Jesus, em seus últimos minutos, ainda olha para sua mãe e fala, no versículo 26, quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ela amava disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Jesus, ele está trazendo para nós aqui a importância do acolhimento da nova comunidade que é criada, que é nascida diante da cruz. É na cruz que eu e você encontramos acolhimento. E aqui a nossa igreja, ela é prova viva disso, do quanto acolher é uma vocação que Jesus, diante da cruz, deixou para nós. Acolher aquele que é o crucificado, acolher aquele que é o que realmente precisa de perdão, acolhimento que gera perdão, acolhimento que gera cura. Perto da cruz nós somos chamados, vocacionados por Jesus a acolher. Tem um rabino chamado Harold Kushner, ele vai dizer dessa graça que acontece diante dessa cruz de Cristo. Ele vai dizer que o papel de Deus não é tornar a nossa vida mais fácil. E aqui a gente não prega teologia da prosperidade, e dizer que diante da cruz, diante de Jesus, nós vamos vencer todas as nossas batalhas da vida. Não. Então o papel dele não é isso. Fazer as dificuldades aparecerem ou cuidar dela para nós. Algumas ele vai cuidar, sim. Mas outras, como nós mesmos sabemos, não. Mas o papel de Deus é nos dar visão para saber o que precisamos fazer. É nos agraciar com qualidades que precisamos ter na alma para lidar com as dificuldades, por mais difícil que seja, e nos acompanhar nessa jornada. É o que o Salmo 23 vai dizer. Certamente a sua bondade nos acompanhará todos os dias das nossas vidas. Diante do sofrimento, a graça de Deus nos acolhe. E Deus mostra isso até diante do seu próprio sofrimento. Jesus da cruz, na sua maior agonia, tomando o cálice que foi destinado para ele, ele diz que nós precisamos acolher uns aos outros. E nesse acolhimento, a graça que não conseguimos explicar, ela acontece e nós somos, de forma misteriosa que não entendemos, mas aceitamos, nós somos curados.
sarados e acolhidos diante da cruz. Mas perto da cruz, uma nova criação floresce. E o Evangelho de João, ele é dividido em duas partes. Se você já foi na IBD, somente a IBD ali da tia Lu, que estão estudando João, o Evangelho de João ele divide em duas partes. É o livro dos sinais e o livro da glória. A primeira parte é o livro dos sinais. A ideia é que João ele vai trazer sinais para quem está lendo o seu Evangelho, de que Jesus Cristo é o Filho, e crendo nele, tenhamos vida. É assim que ele termina o seu Evangelho. E os sinais começam lá no capítulo 2, que é a transformação de água em vinho. E aí continuam outros sinais. A cura do paralítico no tanque de Betesda, a cura de um cego de nascença, a multiplicação de pães e peixes, a ressurreição de Lázaro, entre outros. Alguns vão dizer que são 7 sinais. Só que tem um teólogo chamado N.T. Wright, que ele vai dizer o seguinte, parece que João ele quer dizer uma coisa para nós, aqui, nesse relato da cruz, porque a mãe de Jesus só aparece no relato de João. A mãe de Jesus não aparece nos outros evangelhos, só aparece nesse relato. E nos outros evangelhos, vai dizer que as mulheres estavam longe. Só em João vai dizer que estava perto da cruz. E fala sobre Maria, mãe de Jesus. Só que qual é o primeiro sinal? A transformação de água em vinho. Quem pede para Jesus fazer esse milagre? Maria, mãe de Jesus. E Jesus ele transforma a água em vinho, mas ele vai dizer lá, no versículo 4 do capítulo 2, o seguinte: respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? Mulher, sua mãe. A minha hora ainda não chegou. A hora de ele se entregar e morrer na cruz. E no versículo 10 ele vai dizer o seguinte: e disse, na verdade quem diz é o mestre de cerimônias: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Aí vê o que vai dizer no capítulo 19, que acabamos de ler, no versículo 29. Veja, a mãe de Jesus aparece na transformação de água em vinho, e Jesus transforma a água em vinho, em um vinho de melhor qualidade, de forma que, para o grande entendedor, para o sommelier daquela época, ele pega o vinho, prova o vinho e fala assim, esse vinho aqui é o melhor, e ficou para o final. Jesus transformou no melhor vinho. Mãe de Jesus, melhor vinho. Lá na última cena de Jesus, antes da ressurreição, Jesus, quando fala que tem sede, o que é que servem para Jesus? Vinagre. E não é vinagre. Vinagre de maçã, vinagre de álcool, não. É um vinho de baixa qualidade que os soldados bebiam na guerra, quando ia fazer alguma campanha. Então o texto está chamando a gente para relembrar daquilo que aconteceu lá no começo. Jesus está perto da sua mãe, agora a mãe está perto de Jesus. Jesus transforma aquilo que ele tem para dar o melhor para aqueles que o seguem, e lá Jesus recebe o pior que tem, e ele faz e fala com sua mãe ali perto da cruz. E aí esse teólogo, N.T. Wright, ele vai dizer que esse talvez seja o 7º sinal. E João, ele faz uma ligação com Gênesis. Quando lemos Gênesis, nós lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando lemos João, fala que no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e estava com Deus. João quer dizer para mim e para você que em Jesus algo novo acontece. E o que acontece de novo é uma nova criação da humanidade. Perto da cruz, essa comunidade restaurada em Jesus Cristo, a comunidade da cruz, ela nasce. Nós somos chamados para viver de uma nova forma. E talvez a palavra final de Jesus vai dizer isso. Tendo provado o vinagre, Jesus disse:
está consumado. Está consumado. Uma nova criação a partir do meu sacrifício se inicia. É por isso que a tradição ortodoxa vai dizer: a cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Calvário. A árvore da vida que foi plantada no jardim, agora na nova criação, ela é plantada no Calvário. E é através dessa cruz que nós temos vida nova. Como diz Paulo em 2 Coríntios, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Perto da cruz, nós enxergamos os crucificados, as dores do mundo. Perto da cruz, nós enxergamos o perdão de Jesus. Perto da cruz, nós enxergamos o acolhimento. E perto da cruz, enxergamos uma nova humanidade nascer. E eu quero terminar com 2 perguntas reflexivas para mim e para você. O que você tem enxergado perto da cruz? O que você está vendo diante da cruz? Você tem conseguido enxergar os crucificados? Ou você se enxerga como crucificado? Você precisa enxergar o perdão. O que você tem enxergado perto da cruz? E qual é o convite que a cruz faz para você, faz para mim, faz para nós hoje? O que é que precisamos, através do sacrifício de Jesus, enxergar, baseado naquilo que o seu Evangelho, a sua palavra nos traz? E hoje é um ótimo dia para fazermos isso, através da ceia do Senhor. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia e lembrar, como o próprio Jesus fala: toda vez que fizerem isso, vocês celebrarão a minha morte até que eu venha. O que é que essa celebração da ceia do Senhor, que nos leva perto da cruz, qual é o convite que ela nos faz? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.